Eu sei que pra chegar na Fórmula 1 você tem que ter um alto patamar, mano, de dinheiro, assim. Eu não sei como que era a vida do Max Verstappen antes, mas vamos ver se ele conta um pouco, né? Se ele fala um pouco sobre como que era. Mas vamos tá reagindo aí, rapaziada. Sim, ele foi abandonado num posto de gasolina quando era só uma criança. E anos depois se tornou o homem que domina a Fórmula 1 inteira. Esse cara exatamente o que ele falou. Ele domina. Essa é a história de como Max Verstappen foi forjado, não criado. E o que você vai ver agora explica por que ninguém mais consegue parar ele. Ele é holandês, né? Ou melhor, casado com a filha do Piquet, não é? Nelson Piquet? Brasileira? O início da ascensão. Max Verstappen não nasceu num berço de ouro, nasceu dentro de uma oficina. Filho de Jos Verstappen, ex-piloto de Fórmula 1 dos anos 90, e Sofia Kamp, uma das melhores kartistas da Europa. Nossa. O DNA aí tava no sangue. Era inevitável. Mas o que moldou Max não foi o sangue, foi o método. Jos sempre foi obcecado por corrigir o que deu errado na própria carreira. Ele chegou à Fórmula 1 em 94, como segundo piloto de Michael Schumacher na Benetton, mas nunca suportou o peso da comparação. Viu de perto o que é conviver com um gênio e não ser um. E jurou que se um dia tivesse um filho talentoso, ele não passaria pelo mesmo. Jos não queria um garoto bom, queria um monstro. Max cresceu entre o barulho de pistões, cheiro de combustível e pneus sendo trocados no quintal de casa. Não existia brincar de corrida. Aos 4 anos, ele já treinava com kart motorizado. Aos 5, já entendia o básico de... Cara, já imaginou se essa carreira dá errado? Graças a Deus que não deu. Esse cara é bom demais. Mas, mano, o cara é o toque. O cara é o toque. Eu fico pensando, mano, imagina quanta responsabilidade eles têm nas costas de carregar uma equipe inteira. Tipo, imagina você sendo piloto de Fórmula 1. Você é o ganha-pão de quantos funcionários? Você carrega quantos milhões de dólares nas costas? Uma batida, cagou-se. Tá ligado? Meu Deus do céu, é muita responsabilidade, muita pressão. Frente, o pai fazia ele anotar o motivo. Enquanto outras crianças passavam um sábado vendo desenho, ele via telemetria. E quando errava, não havia abraço, havia bronca. Jos Verstappen criou um sistema militar. As viagens eram de motorhome, dormindo em estacionamento de pista, cozinhando em fogareiro. E se Max não ganhasse, não se falava da corrida. Nossa. Foi numa dessas derrotas que o episódio... O pai dele era porra aqui, ó. Caralho. Bom, não dá pra saber se passava do limite. Eu acredito que pode ser, né? Por ele ser criança. Mas que deu resultado, deu. Mas, né, quem sou eu pra falar? Não sou ninguém. O mais famoso aconteceu. Jos deixou o filho num posto de gasolina na volta pra casa, pesado, no meio da neve. Foi a forma dele dizer, ninguém vai te carregar nas costas. Frio, cruel, mas funcional. Veel gedaan voor die race. Zoveel tijd en energie ingestoken. En ik was zo kwaad. Ik vond het zo'n domme actie. Ik heb echt alles gewoon echt in de bus gegooid. Ik was zo neergeslagen. A mãe, Sofia, foi buscá-lo logo depois. Mas o recado já tinha sido dado. E dali em diante, Max aprendeu a pilotar com uma mentalidade que beira o insano. Vencer é a única forma de existir. A infância dele foi um laboratório de trauma controlado. Treinava... No fim, ganha quem é o mais rápido, né? Horas até a mão sangrar, e se errasse uma curva, repetia o treino até acertar 100 vezes seguidas. O Jos viajava com ele pela Europa inteira, competindo em campeonatos belgas, holandeses e italianos. O pai fazia o papel de mecânico, estrategista e carrasco. E isso criou um piloto que não tem espaço para emoção. Enquanto os outros pilotos desenvolviam talento, Max desenvolvia instinto. No kart, já era uma aberração. Vencia adultos com 11 anos. Era conhecido por atacar curvas como se não tivesse medo de bater, porque não tinha. Max não esperava o erro do adversário, ele forçava o erro. Se o rival defende por dentro, ele ameaçava por fora, invertia o peso do kart e abria espaço por dentro da curva seguinte. Tinha raciocínio de xadrez com reação de boxeador. Em 2010, com 13 anos, ele já dominava tudo o que existia no kart. 2010, com 13? Europeu. Mano, 2010 eu tava com
5 anos. Ganhou a WSK Master Series, a Europa Series, o Mundial KF3. E o pai começou a preparar o salto para os carros. Mas o dilema era, o garoto era jovem demais. Mesmo assim, em 2014, aos 16 anos, Max entrou na Fórmula 3 pela uma equipe holandesa. Primeira temporada, 10 vitórias. Ele batia de frente com Esteban Ocon, que tinha mais experiência e estrutura. Mas Max compensava com coragem e agressividade. Aquela temporada foi a vitrine e a guerra começou. Mercedes e Red Bull brigavam por ele. A Mercedes queria fazer o processo padrão, prepará-lo com calma, talvez levar a DTM, depois a Fórmula 2. Mas a Red Bull viu algo diferente. Helmut Marko entendeu que Max não precisava de polimento, precisava de liberdade, e ofereceu o impensável, uma vaga direta na Fórmula 1 pela Toro Rosso em 2015. Aos 17 anos, Verstappen se tornou o mais jovem piloto da história da categoria. Sem carteira de motorista, mas... O cara tinha de carteira de motorista, tava na Fórmula 1, moleque. Meu Deus. É um monstro. Cara, já parou? É que você que pode estar me assistindo, eu não sei a tua idade, mas 17 anos não sabia de nada da vida com 17 anos. Tudo bem que eu tenho 20, vou fazer 21. Mas falar pra você, trabalhar, cara, trabalhar muda muito a cabeça. Amadurece muito. Cara, com 17 anos tava terminando a escola. Tava no terceiro ano da escola. Com a super licença da FIA. E isso virou um caos. Os Fórmula veteranos disseram que era irresponsável. A imprensa duvidou. Mas na pista, ele respondeu. Logo nas primeiras corridas, o garoto mostrou do que era capaz. Na Malásia, pontuou. Na China, ultrapassou com a frieza de quem já sabia ler o movimento do outro carro antes dele acontecer. E no rádio, o parece jeito que é frio tão e direto. fácil, né? Parece que é fácil. Pô, jogar na Fórmula 1 parece que é fácil. Pro Max. E não foi fácil. Não tô falando que foi fácil. Mas, cara, tem que ser... Porra, se você tem o sonho, corre atrás, pelo amor de Deus, mano. Se você tem um sonho, corre atrás, faz de tudo. Faz o impossível, mano. Sem bajular engenheiro, sem obrigado pelo esforço do time. Só, o carro tá bom, mas falta tração na saída. Sem filtro, sem personagem. Era impossível não enxergar nele uma força diferente. Verstappen não pilotava limpo, pilotava eficaz. Outros pilotos buscavam equilíbrio, ele buscava domínio. E mesmo sem o carro para lutar por vitórias, cada volta era um aviso. Me coloquem numa máquina de verdade e eu destruo vocês. A FIA ficou tão preocupada com o precedente que mudou as regras. A partir dali, ninguém abaixo de 18 anos poderia tirar uma super licença. Ou seja, o moleque literalmente mudou o regulamento. Mudou em 2016, o regulamento da Fórmula 1. O jogo virou. A Red Bull decidiu substituir Daniel Kvyat por Verstappen no time principal, logo antes do GP da Espanha. Críticas vieram de todos os lados, mas a resposta foi imediata. Na corrida, as duas Mercedes se tocaram e abandonaram. Max herdou a liderança e teve que segurar Kimi Raikkonen por mais de 20 voltas. O cara tinha 18 anos. O rival, campeão do mundo. E Verstappen não errou. Gerenciou o pneu, ritmo e pressão como se tivesse 10 temporadas de bagagem. E venceu. Primeira corrida pela Red Bull, primeira vitória. O mais jovem vencedor da história da Fórmula 1. Daquele dia em diante, o paddock entendeu. Ele não era o próximo grande talento. Ele já era o presente. O resto do ano consolidou a reputação. No GP do Brasil, sob chuva torrencial, ele deu um espetáculo. Depois de um erro no pit stop, caiu para 16º lugar. Mas com o carro dançando sobre a água, ultrapassou um por um até voltar para o pódio. Usava a pista como se fosse kart, procurava aderência fora da linha, flertava com o perigo em cada curva. Foi a corrida que mostrou que o garoto tinha controle sobre o caos. Mas entre 2017 e 2019 veio a frustração. A Red Bull tinha chassi para vencer, mas não motor. E Verstappen aprendeu a domar a impaciência. Começou a entender que ser campeão não é sobre acelerar mais, é sobre esperar a hora certa de atacar. Mesmo assim, venceu corridas com um carro inferior, como na Malásia, México e Áustria, sempre levando o carro além do limite lógico. Até que em 2019, a Honda voltou para a Fórmula 1 com um objetivo: provar que podia vencer de novo. Esse o RB19? Quando o motor japonês se encaixou com o chassi de Adrian Newey, Verstappen finalmente teve uma máquina à altura. Na Áustria, ultrapassou Leclerc com uma freada que parecia suicida, mas não era. Era cálculo, torque, peso, temperatura, tudo no limite. A diferença é que o Verstappen entende... E até nisso tem que saber frear, né? Esse dia eu vi um vídeo do cara falando que o peso do Fórmula 1 é 100 kg pra frear. 100 kg. 100 kg. Ah, pô, 100 kg. Você tá louco? E tem que frear na proporção certa também, que senão o carro não responde, né? Ele segue reto.
Cada física, eu não entendo nada. Mas o limite, não como carro algo para evitar, o carro mas para fumaceia e dominar. segue reto. E foi nesse momento que o mundo percebeu que o reinado da Mercedes não duraria para sempre. Antes de seguir pro auge, um aviso rápido. Se você é fã da Fórmula 1 de verdade, precisa conhecer a loja da Auto Fórmula. Lá tem de tudo. Vou deixar o miniaturas anúncio do oficiais, cara aí. capacetes, bonés, usando o vídeo dele, camisas e rapaziada. colecionáveis das maiores equipes do grid. É a loja oficial parceira do canal. E com o cupom MOTOR01 você garante 10% de desconto em qualquer produto. Entra na loja da Auto Fórmula, usa o cupom MOTOR01 e leva um pedaço Aí, da ó. história pra sua estante. O vídeo do Porque cara vai quem estar na vive esse descrição aí, esporte, mano. sabe? Não é só corrida, é cultura. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Agora, volta comigo. 2019 foi o ano em que o monstro acordou, mas em 2021 foi o ano em que ele virou lenda. A temporada de 2021 Nossa, foi o ano em que essa- o mundo entendeu quem era Max Verstappen. Depois de essa- anos como promessa, ele finalmente tinha um carro capaz de brigar por um título mundial. O motor Honda Foi já não a era o mesmo temporada. do passado. Era potente, confiável e ajustado à perfeição com o chassi da Red Bull. E do outro lado, o Império Mercedes com Lewis Hamilton no auge. 7 títulos, domínio total e uma reputação de imbatível. O primeiro duelo veio Cara, e o logo no Hamilton, hein, Bahrein. mano? E o Hamilton, faz tempo que eu não ouço falar do Hamilton, cara. Será que esse ano ele consegue alguma coisa? Parece que ele tá... Faz uns dois anos, parece que ele, tipo, tá só... planta, intermediário, tá ligado? Parece que, não sei, mano, não tô vendo ele no topo. O que Liderou tá acontecendo, praticamente toda a corrida, mas perdeu É a só vitória por Verstappen e centímetros Norris. ao ultrapassar Verstappen, Norris, Hamilton Piastri. fora do limite de pista. Foi o sinal do que viria. Leclerc, Dois pilotos, né? Mas o dois Hamilton não. estilos, um campeonato decidido em detalhes. Ao longo da temporada, as tensões foram crescendo. Em Silverstone, tudo explodiu. Na primeira volta, curva Copse, Hamilton mergulhou por dentro, Max manteve a linha externa. Nenhum dos dois levantou o pé. O toque jogou o holandês no muro a mais de Nossa 250 km por hora. O rádio ficou mudo. O público prendeu a respiração. E quando o carro finalmente E o cara sai andando, o cara é inacreditável, isso, sério mesmo. O cara bate a 200 e lá vai bordoada de quilometragem, não sei quanta força G, e o cara sai andando. Moleque, eu bato o mindinho no pé na cadeira, eu já manco. Eu tomei um bezetacil, uma perna minha endureceu, a outra bambeou. O cara bate a 250 por hora e sai andando. parou, o impacto já tinha ultrapassado 50 Gs. De grande prêmio. Vem de novo Hamilton. Ele É inacreditável. varia. Verstappen 50 G? Verstappen tá fora. Batida forte de Hamilton e Verstappen. Tá que eu pariu. Batida forte Olha de isso. Hamilton e Verstappen. Tá respirando? Lewis Sai andando. Hamilton. Vem no capricho. Vem no capricho. Nossa, o cara deve ter ficado Lewis brabo esse Hamilton. dia aí, meu Deus do céu. Capricho Deve pra ter ficado vencer brabo. Silverstone. Hamilton venceu a corrida. Max Verstappen voltou ainda mais perigoso. A partir Sangue dali, no o zóio. campeonato virou uma guerra. Em Monza, meses depois, a história se repetiu, mas invertida. Hamilton e Verstappen colidiram de novo e a Red Bull parou literalmente sobre a Mercedes. Os dois saíram ilesos, mas a mensagem estava dada. Nenhum dos dois Ixi, é iria recuar. briga. O campeonato seguiu tenso. Max venceu corridas épicas no México e nos Estados Unidos. Hamilton respondeu com atuações absurdas no Brasil e no Catar. Chegaram à última corrida, em Abu Dhabi, empatados em pontos, algo que a Fórmula 1 não via desde 1974. Verstappen largou na pole, mas Hamilton tomou a liderança na largada e parecia decidido. Hamilton controlava o ritmo, os pneus e a distância. Mas às 6 voltas do fim, Nicolas Latifi bateu. Safety car. A Red Bull reagiu instantaneamente. Era o que Chamou ele Verstappen pro precisava, box, né? colocou pneus novos. A Mercedes não parou. E aí veio o momento mais polêmico Nossa. da história recente da Fórmula 1. O diretor de prova, Michael Masi, autorizou apenas os carros que estavam entre Hamilton e Verstappen a voltar ao fim do pelotão. De repente, Max estava colado atrás do rival com pneus novos. Uma volta mudou nada. Curva 5, o holandês mergulhava, assume a liderança e cruza a linha de chegada como campeão Cruzou. mundial. Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Mano, essa temporada, se você for pegar mais detalhado, A tem umas Mercedes coisas que é tipo... Cara, como que pode tanta sincronia? Testou, levou o caso à FIA, mas não adiantou. O título era dele. Depois de 22 corridas, 10 vitórias, 10 pódios e uma batalha que dividiu o mundo, Max Verstappen era campeão do mundo. E não foi sorte, foi consequência. 2022 começou diferente. Novo regulamento, carros com efeito solo e uma Red Bull que entendeu o jogo melhor que todo mundo. No começo, o RB18 teve problemas, peso acima do limite, falhas hidráulicas e 2 quebras nas primeiras corridas. Max Verstappen is out.
Mas Vamos ver quando esse a ano, equipe rapaziada. resolveu os defeitos, o que se viu foi um domínio absoluto. Verstappen venceu em Imola, Miami, Espanha, Azerbaijão, Canadá, França, Hungria, Bélgica, Holanda, Japão Que e isso? México. Foram 15 vitórias em Que 22 corridas. Um recorde Para. histórico. Esse cara- Bicampeão com 4 etapas de antecedência. O Verstappen de 2022 já não era o garoto agressivo e explosivo dos primeiros anos. Era um executor, calculado, frio. Ele não vencia por acidente, vencia por método. Aprendeu a ler o carro, entender o desgaste, usar o DRS na volta exata e atacar onde ninguém esperava. Enquanto o resto do grid Isso. tentava acompanhar, ele controlava o campeonato como se fosse uma simulação. E 2023 elevou o domínio a um nível quase inédito. A Red Bull acertou o carro perfeito. O RB19 era rápido em reta, esse aí. estável em curva e eficiente no consumo de pneus. Mas o que impressionava não era o carro, era o piloto. Verstappen se tornou quase intocável. Venceu 19 das 22 corridas. Moleque, cara, sei lá, espantoso, extraordinário isso aí. Olha isso. Como que pode? De 22 corridas o cara venceu 19. Meu irmão. Em Monza, quebrou o recorde de mais vitórias consecutivas da história, 10 seguidas. O segundo título consecutivo se transformou em um terceiro, e com ele veio algo mais perigoso, a sensação de que ninguém mais podia vencer. Os engenheiros diziam que Max tinha algo sobrenatural, sabia o estado dos pneus sem precisar olhar o painel, sentia vibração, temperatura, pressão, tudo na base da percepção. Enquanto Cara, os é muito rivais bom. reclamavam no rádio, ele só dizia, o carro tá bom, e cravava a volta mais rápido. Mas 2024 foi diferente. Pela primeira vez em anos, a Red Bull não era a melhor em tudo. Ferrari e McLaren evoluíram. O equilíbrio voltou. Mesmo assim, Verstappen foi campeão com antecedência. Dessa vez, sem o carro mais dominante. A vitória veio pela inteligência. Max aprendeu a administrar o campeonato como se fosse uma partida de xadrez. Sabia quando atacar, quando aceitar o segundo lugar, quando preservar o carro. E foi assim que conquistou o tetracampeonato com antecedência, mas sem arrogância. E no final da temporada, ficou uma sensação clara. O garoto que um dia foi deixado num poço de gasolina virou o homem que ninguém consegue parar. Que A vídeo trajetória bem é editado, tão hein? direta quanto o Parabéns, estilo dele. mano. Sem frases bonitas, sem desculpas. Qual que é o nome Ele do é o canal? produto final de um ambiente que exige Paddock perfeição. Motor. E Jos Verstappen moldou um competidor que não teme, não hesita e não aceita meio termo. E a Red Bull criou o ambiente perfeito para esse tipo de mente florescer. Hoje, Max Verstappen é mais que um campeão, é uma anomalia estatística, um piloto que redefiniu o que é constância, controle e mentalidade. Ele não dirige para agradar o público, não busca aprovação, corre como foi ensinado. Vencer é um mínimo aceitável. O menino sem licença, o adolescente odiado, o adulto dominante. Ele passou por Pior que todas é. as fases e em todas entregou mais do que prometeram. Agora, a pergunta é outra. Quanto tempo até ele se tornar o maior de todos? Hamilton e Schumacher podem ter 7 títulos, mas Briga nenhum boa, hein? deles fez parecer tão inevitável. Se você quiser conhecer a maior temporada de estreia de um novato, dá uma olhada no vídeo que tá aparecendo agora na tela. Olha Eu sou aí. José e esse é o Tem o do Paddock Hamilton, Motor. hein, mano. Valeu, Se vocês galera. quiserem, eu posso trazer também. Cara, quando que... Muito bom o vídeo. Muito bom o vídeo. Vai estar aí na descrição também. Quando que volta a Fórmula 1?